Estamos de volta ao tempo comum. O tempo comum se inicia após a festa do batismo do Senhor, ao final do tempo do Natal. Nós vivemos 6 semanas do tempo comum antes da Quaresma. Ele é interrompido no ciclo pascal e agora nós retomamos da 8ª semana. Nós estamos lendo o Evangelho de São Marcos e na primeira leitura o livro do Eclesiástico. Então, ao longo dos próximos dias, nós ouviremos o livro do Eclesiástico e o Evangelho de São Marcos. Nós já estamos no capítulo 10 do Evangelho de São Marcos. O livro do Eclesiástico pertence àquele grupo de livros da Bíblia que se chama literatura sapiencial. São conselhos paternos. Ele é também chamado de Sirácidas, porque o seu autor é Jesus ben Siraque. E esse trecho que nós ouvimos hoje nos lembra que o culto que agrada a Deus é viver os mandamentos, guardar os mandamentos, viver de acordo com os preceitos de Deus, ser misericordioso, praticar a justiça, o amor. É aquilo que nós encontramos frequentemente nos profetas. Quando alguém oferece um sacrifício a Deus, vai diante do altar e oferece um sacrifício, mas a sua vida é cheia de pecado, então esse sacrifício não é agradável a Deus. O culto interior precisa acompanhar o culto exterior. Apenas adorar a Deus exteriormente, por meio de ritos, sem conversão de vida, não é suficiente, não agrada a Deus. Esse é o conselho paterno que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. O sacrifício do justo enriquece o altar. O seu perfume sobe ao Altíssimo. E no Evangelho, Jesus, antes, o que antecede o Evangelho de hoje é a passagem do jovem rico. O jovem rico vem, pergunta o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna. Jesus faz a ele aquela proposta de segui-lo. Ele vai embora. Jesus diz como é difícil que um rico se salve. E Pedro então diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Como quem disse: bom, ele foi embora, mas nós estamos aqui. O Senhor está dizendo que é difícil as pessoas ricas se salvarem por causa do seu apego aos seus bens, às riquezas, mas nós deixamos tudo. Nós fizemos o que ele não foi capaz de fazer. E Jesus então concorda com ele, dizendo: quem tiver deixado
tudo por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Ou seja, já existe para quem se dispõe a seguir Jesus uma recompensa nesta vida, mas com perseguições, porque a alegria imperturbável neste mundo não existe. Enquanto nós vivermos neste mundo, estaremos sempre sujeitos ao sofrimento, à enfermidade, à morte, nossa e das outras pessoas. Mas é possível, sim, ser feliz neste mundo, ainda que não seja uma felicidade perfeita, imperturbável. Então Jesus diz: receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Então, a recompensa principal vem depois, para quem tiver se desapegado, para quem tiver colocado toda a sua esperança, toda a sua confiança em Jesus. Peçamos então a Ele a pobreza evangélica, esse desapego, essa disponibilidade, essa disposição de fazer sempre e em tudo e somente a vontade de Deus, para que assim o nosso culto, a nossa adoração sejam agradáveis a Deus. Amém.